Muito bom dia, amados irmãos. Vamos dar início à nossa escola lendo a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1. Nós vamos ler do verso 15 ao 23. Nos diz a palavra de Deus. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita, nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Assim temos lido este trecho da palavra de Deus. Oramos para que Deus o inscreva em nosso coração, para não pecarmos contra ele. Agora vamos orar, confessando a Deus os nossos pecados. Senhor, nosso Deus e Pai, ao olhar para a tua beleza, santidade, majestade e pureza, olhamos também para nós e só enxergamos pecado e maldade em nós. Pecamos com nossas atitudes, pecamos com nossas palavras, pecamos com os nossos pensamentos, pecamos pelas nossas ações e pecamos pelas nossas omissões. Claramente não somos adequados para comparecer à tua presença. Mesmo assim, nos aproximamos de ti, mas o fazemos pelos méritos exclusivos de Jesus Cristo. Confessamos nossos pecados e renovamos nossos propósitos de fidelidade a ti, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir e acompanhar neste instante um dos cânticos da mocidade. Seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis neste sangue lavados com roupas que dão salvação, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou.
nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que é mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. A ti confessarmos e seguimos na sua luz. Tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, e de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei, mais alvo que a neve serei. Quero convidá-lo a orar novamente e intercedendo em favor da igreja, em favor do mundo que sofre com uma pandemia e em favor do nosso país que vive uma crise política. Oremos a Deus. Ó Deus, em cuja presença nos encontramos, chegamos diante de Ti para derramar o nosso coração e para dizer que não temos a quem recorrer senão a Ti. Tu sabes que a Tua igreja se encontra privada de suas reuniões presenciais e da comunhão com os irmãos. Assim queremos suplicar que Tu abençoes o Teu povo, fazendo de cada lar um templo e uma escola. Um templo em que o Teu nome seja glorificado e cultuado. E uma escola em que a Tua palavra seja estudada, aprendida e ensinada. Senhor, queremos suplicar em favor do mundo que sofre com o novo coronavírus. Pedimos em favor dos cientistas para que sejam iluminados por Ti na produção de uma vacina eficaz. Pedimos em favor daqueles que trabalham em pesquisa, buscando medicamentos que contenham essa pandemia. Pedimos em favor dos médicos, enfermeiros e aqueles que trabalham em hospitais, na linha de frente, no combate ao Covid-19. Pedimos em favor das famílias enlutadas e pedimos em favor dos desempregados. Senhor, suplicamos em favor do nosso país que sofre essa crise política tão escandalosa. Pedimos em favor dos vereadores, prefeitos, deputados estaduais, governadores, deputados federais, senadores, do presidente da República e do sistema judiciário. Rogamos que inclines o coração de nossos líderes para que decidam coisas boas para o nosso país e para que assim o Teu povo viva em paz. Pedimos isso
em nome de Jesus. Amém. O nome dele era Vitor, cujo significado era vencedor. Mas, na verdade, ele se sentia um perdedor, sempre derrotado. E ele não foi muito bem na escola, até os 16 anos de idade. Então, um professor o aconselhou a não perder muito tempo com o ensino médio e arrumar um emprego. Na verdade, um emprego braçal. Mas ele também não foi muito bem como funcionário, como empregado. Assim que até os 32 anos de idade, ele já havia sido demitido de 76 empregos diferentes. Mas ele resolveu se candidatar ao seu trabalho de número 77. Então exigiram que ele fizesse uma prova de QI, como uma parte do processo de admissão. Um teste planejado para medir a sua inteligência. E se ele chegasse aos 100 pontos, ele seria considerado uma pessoa normal e seria contratado. Vitor fez 161 pontos. Ele nunca tinha percebido isso. Mas Vitor era, na verdade, um gênio. O conhecimento desse fato estava transformando a vida dele. Vitor Serienko tornou-se famoso pela sua pesquisa sobre cirurgia a laser e tornou-se também presidente da Mensa, uma organização para gênios. Tudo porque um teste disse que ele era uma pessoa especial. Porque um teste disse que ele era uma pessoa especial. Ele passou a acreditar nele mesmo e tornou-se uma pessoa muito famosa e importante em todo o mundo. Deus disse algumas coisas notáveis sobre você. E eu quero chamar a sua atenção para isso. Ele disse que você é especial para Ele. E neste capítulo, Ele o chama a abrir seus olhos e a ver o que é que Ele diz sobre você. O quanto Ele ama você. O quanto você é especial. O quanto você é importante para Ele. Nós já notamos que nos versos 3 a 14 do capítulo 1 desta carta, temos um único período. Paulo começa a falar sobre as bênçãos que temos em Cristo Jesus e ele não para respirar até o final do verso 14. Bem, os versos 15 a 23 formam um segundo longo período. Embora nesta tradução nossa, nós o tenhamos quebrado em sentenças menores. Mas os versos 3 a 14 são o louvor de Paulo, enquanto os versos 15 a 23 são a oração de Paulo. Ele começa a sua oração com ação de graças ao Senhor, dizendo: obrigado, Senhor. E assim, nos versos 15 a 16, nós temos uma oração de agradecimento. Diz-nos assim esses versos: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Quando Paulo diz por isso, na verdade ele está se reportando a tudo que ele já havia escrito até esse ponto. Na verdade, nós temos sido, de acordo com Paulo, abençoados, eleitos, predestinados, adotados como filhos, redimidos, perdoados, recebemos uma herança, fomos selados e fomos feitos possessão especial de Deus. Então você é uma pessoa especialíssima para Deus. Tudo isso é o que Deus está dizendo sobre você. Ora, um teste pode falhar.
A opinião de pessoas pode falhar, mas a palavra de Deus não falha. Isso é o que Deus está dizendo sobre você. E se Deus diz, isso é verdadeiro. Você pode confiar plenamente em Deus. Isso é o que Deus diz sobre você. Se um teste de QI fez com que Vitor Sirienko olhasse para si e desse valor à sua pessoa e mudasse de perspectiva de vida, qual resultado pode produzir em você a opinião de Deus sobre você? Se você olhar bem para isso, isso deve fazer com que você se valorize e você se veja com outros olhos. Então, por causa de todas essas coisas, Paulo fala, obrigado, Senhor. Ele ouviu algumas notícias sobre os efésios. Foram essas notícias que dobraram os joelhos de Paulo em ações de graças. Ele ouviu notícias que o fizeram acreditar que Cristo estava agindo na igreja de Éfeso. Ele ouviu que entre eles havia fé no Senhor Jesus. No verso 15, nós lemos assim, por isso também eu tenho ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus. Interessante. Vejam, o texto não diz que ele ouviu falar da fé que tinham. Ele ouviu falar da fé que estava entre eles. Você vê, Paulo já havia advertido os efésios de que nem todos na igreja necessariamente estariam na fé. E ele advertiu-os de que chegaria um momento quando o mundo entraria na igreja. Ele disse aos presbíteros de Éfeso que os homens se levantariam dentro da própria igreja. Isso está no livro de Atos, no capítulo 20, no verso de número 30, onde podemos ler, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Homens falando coisas pervertidas. Então, se vocês são membros de uma igreja local, então há fé entre vocês hoje. Mas a pergunta fundamental aqui é se há fé em você. Você entrou nas riquezas das bênçãos de Cristo Jesus, ou você é um estranho daqueles que se levantaram, homens falando coisas pervertidas? Você frequenta a igreja, mas não é da igreja. Então, aqui, Paulo está perguntando se há fé em você, e não somente fé entre vocês na igreja. O segundo ponto que podemos destacar é que ele ouviu falar do amor que tinham por todos os santos. No verso 15 nós lemos, por isso também eu tenho ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Um dos sinais de um verdadeiro cristão, aqui nós podemos mencionar, é que eles amam outros verdadeiros cristãos. E por que isso é um sinal? Porque os crentes podem ser bastante difíceis de serem amados. Deus não escolheu as pessoas mais fáceis de serem amadas do mundo. Deus não escolheu você por causa de qualquer qualidade boa que você possuísse. Ele escolheu você livremente e sem qualquer motivo existente em você. Ele não escolheu você por causa de você e de suas qualidades. Ele escolheu você apesar de você. Crentes podem ser bastante difíceis de serem amados, mas quando você vem a Cristo com fé e arrependimento no coração, e quando você reconhece o quanto Deus amou você, então
a sua resposta é começar outros cristãos como você. Temos agora uma oração por sabedoria e revelação. Os versos 16 e 17 dizem o seguinte: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Tendo visto a evidência da fé e do amor do povo de Éfeso, Paulo vai dizer a Deus: obrigado, Senhor, pelos efésios. A oração dele por eles é que eles pudessem saber algo, que eles pudessem ter um espírito de sabedoria e de revelação do conhecimento de Deus. Esta é a mesma oração que Moisés fez por si próprio em Êxodo 33, quando Deus estava dando uma bênção especial a Moisés. E Moisés pede ao Senhor: mostre-me a tua glória. O Senhor diz: você não pode ver a minha face e continuar vivendo, Moisés, mas eu farei isto. Eu colocarei você atrás de uma fenda de pedra e cobrirei você com a minha mão, e então passarei com todo o resplendor da minha glória. E quando eu passar, retirarei a minha mão, e você verá o meu resplendor. Paulo pede a mesma coisa para nós, que como Moisés viu a glória de Deus, o mesmo Pai da glória se revele a nós. Que nos fosse dado um espírito de sabedoria e de conhecimento de Deus. Não vendo Deus com os olhos físicos, mas com os olhos do nosso coração, diz o apóstolo Paulo. Então, isso é uma oração por iluminação. Os versos 18 a 19 lemos assim: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Talvez, irmãos, vocês não valorizem tanto assim o conhecimento da palavra de Deus, mas é muito importante considerarmos isso. Você já ouviu falar sobre aquele quadro interessante sobre a liturgia do conhecimento? Bem, o quadro diz que aquele que pensa que sabe o que não sabe é um bobo, fuja dele. E aquele que não sabe é uma criança, ensine-a. E aquele que não se preocupa com o fato de não saber é um preguiçoso, exorte-o. E aquele que sabe que não sabe é um sábio, siga-o. Paulo fala de conhecimento aqui e do valor do conhecimento. Lembrem-se de que no Antigo Testamento, no livro de Oséias, há uma oração e uma lamentação, depois em resposta, de Deus, porque o seu povo está sendo destruído. E a causa, diz lá, é que falta conhecimento ao povo. Bem, Paulo fala de conhecimento aqui. Ele sabe, ele quer que você saiba que isso é importante. Também ele quer que você saiba de 3 coisas igualmente importantes: a riqueza do crente, o valor do crente e o trabalho do crente. E nós temos isso no verso 18 e no verso 19. Nós temos aí este ensinamento sobre a riqueza do crente, o valor do crente e o trabalho do crente. Primeiramente, a sua riqueza. Ele diz assim no verso 18: a esperança do seu chamamento. Em Efésios, no capítulo 2, no verso 12,
Paulo fala sobre um tempo quando você não tinha nenhuma esperança e estava sem Deus. Vários anos atrás, um navio bateu em um submarino. O submarino afundou antes que qualquer um pudesse escapar. A tripulação inteira se perdeu. Navios se dirigiram à cena do desastre, mas não havia nada que alguém pudesse fazer para minimizar ou para salvar a vida daqueles que estavam no interior. Mergulhadores foram enviados para avaliar a situação. Um homem pôs a orelha protegida pelo capacete no casco do submarino e ouviu algumas batidas, algum som. O que ele ouviu foi alguém batendo em código Morse. E porque ele sabia código Morse, ele pôde decifrar a mensagem. A mensagem era a seguinte: existe ainda alguma esperança? O mundo está se perguntando se existe ainda alguma esperança. Mas o ponto aqui não é somente uma esperança na esperança. O ponto aqui é que temos algo a esperar. Nós temos uma esperança na qual nós fomos chamados para que esperássemos essa riqueza maior, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, para que então sejamos como Cristo, para que estejamos em Jesus Cristo. Bem, isso é bastante interessante porque o mundo evolucionista diz que não há nenhuma esperança para uma vida depois dessa. Nós voltaremos ao pó e a terra vai nos devorar e é só isso, não tem nenhuma esperança. Mas você que acredita na Bíblia, você que acredita em Jesus, veja a sua riqueza, você tem esperança. Não é só uma torcida para que isso aconteça. A esperança que aqui é mencionada é o fato de que você espera, vem da raiz da palavra esperar, espera um fato que você sabe que acontecerá. É a volta de Jesus Cristo. E quando ele voltar, ele nos levará para si e viveremos eternamente ao seu lado. Que grande riqueza é essa? Você não acha que a sua vida vai acabar no pó da terra? Não, a sepultura não é a sua última morada. Não é, porque você tem esperança, mas esperança no fato de que Jesus vai voltar. Você sabe, você espera a volta de Jesus Cristo. Não é só que você torce para isso, mas você espera a volta de Jesus Cristo. Essa palavra esperança fala de uma expectativa confiante, uma certeza de algo que vai acontecer aqui. E é sobre isso que nós estamos falando, da nossa riqueza. É o fato de que nós esperamos a volta de Jesus para viver eternamente ao seu lado. Então, como será isso? Estar em Jesus Cristo. Como é isso? Bom, porque Jesus tem vida eterna, nós também temos vida eterna. Que bênção grande. E porque Jesus é justo, nós fomos declarados justos pelo juiz de todos os homens. Porque Jesus é o Filho de Deus, nós fomos adotados na família de Deus para sempre como filhos de Deus. Porque Jesus é o herdeiro do reino, nós nos tornamos co-herdeiros com Jesus Cristo. Essa é toda a nossa riqueza. Tudo isso é nosso. Tudo isso nós esperamos. E essa é a nossa esperança. Nós esperamos algo que de fato vai acontecer. Deus lida conosco na base do que Ele nos vê em Jesus Cristo.
E quando ele olha para nós, ele nos vê tão puros e tão santos quanto Jesus Cristo. Não, isso não é heresia. Deixa eu repetir, quando Deus olha para nós, ele nos vê tão puros e tão santos quanto Jesus Cristo. Porque se não fosse assim, nós não entraríamos no céu. Toda a justiça de Jesus Cristo, toda a santidade de Jesus Cristo foi colocada em nossa conta. Foi colocada em nós. E todos os nossos pecados foram colocados na conta de Jesus Cristo. E por isso Jesus morreu por nós. Isso é o que significa Jesus ter morrido por nós. Vou ilustrar isso com alguns exemplos. Você conhece a história de Gideão? Ele era um homem que foi chamado para libertar Israel da opressão midianita. Um trabalho para um grande guerreiro, alguém de valor. Mas quando Deus se aproximou de Gideão, quando Deus chegou perto dele, ele não se parecia muito com um guerreiro. Ele estava escondido, na verdade, dos midianitas, contra quem ele estava sendo chamado para lutar, para enfrentar, não é? E ele não parecia um guerreiro. Contudo, o anjo do Senhor apareceu a ele. Ele disse: "O Senhor é contigo, homem valente." Isso está no livro dos Juízes, no capítulo 6, no verso de número 12. Por que o anjo disse isso? Não foi porque Gideão estivesse agindo de uma maneira valente. Não, não foi. De modo nenhum. O Senhor trata conosco com base naquilo que nós seremos. Ele lida conosco com base naquilo que Ele nos chamou para ser. Ele chamou um casal de pessoas idosas, sem filhos, já passados da idade de ter filhos. E ele deu ao homem o nome de Abraão, que significa pai de uma multidão. Ele chamou a um pastor malandro e mentiroso de nome Jacó. Ele disse que ele era o príncipe de Deus. Ele chamou Simão, um homem instável como areia, inconstante. Ele deu o nome de Pedro, que significa pedra, e sobre a qual ele edificaria a sua igreja. Veja, quando Deus chamou Pedro, e Pedro tinha por nome Simão, esse nome era dado porque vinha da mesma raiz de Simeão, um dos patriarcas, então era um nome muito comum em Israel naqueles dias. E Simão, então, foi a Jesus, e Jesus, primeira vez que viu Simão, deu-lhe o nome de Pedro. Tu és Pedro. O problema é que em Simão não havia nada de Pedro. Ele era inconstante e era intempestivo, não era perseverante, não era firme. Mas Jesus o chamou de Pedro. Por que Jesus o chamou de Pedro? Bem, a questão é que Jesus o tratou pelo que ele seria, não pelo que ele havia sido, e não pelo que ele era no momento, mas pelo que ele seria no futuro. Eu quero fazer uma pergunta a você. Como você trata as pessoas ao seu redor, da sua convivência? Você trata as pessoas pelo que elas foram? Você trata as pessoas pelo que elas são? Ou você trata as pessoas pelo que elas serão no futuro? Bem, Jesus tratou você pelo que você será. E não pelo que você foi. E nem pelo que você é, mas pelo que você será no reino celestial. Então eu quero incentivar você a tratar as pessoas não pelo que elas foram e nem pelo que elas são, mas pelo que elas serão no reino celestial. Porque é assim que Deus chamou você, com todos os seus pecados, com todos os seus fracassos, com todas as suas dúvidas
Ele chamou você para ser santo, diz aqui o texto, separado como um vaso santo para o propósito especial dele. Mas isso não é tudo. Nossa chamada não é apenas posicional, não se relaciona apenas com a nossa posição em Cristo. Ela diz como eu devo viver hoje. Então, se ele me chamou de santo, é assim que eu devo viver, como santo. Se ele me chamou de justo, é assim que eu devo viver, como uma pessoa justificada, uma pessoa que faz as coisas certas. Eu fui chamado para ser santo, então agora eu devo viver de uma maneira santa. Eu fui justificado, declarado justo por Deus, agora eu devo viver uma vida justa. Eu sou filho de Deus, agora eu devo viver como um filho de Deus. E além disso, eu tenho uma promessa de Deus de que Ele produzirá o caráter de Cristo em minha vida. Esta é a base da minha esperança, esta é a obra de Deus por mim e para mim e em mim. Deus recebe prostitutas? Deus recebe criminosos, Deus recebe ladrões, Deus recebe traficantes, Deus recebe terroristas, Deus recebe homossexuais, Deus recebe todo tipo de pessoas, mas Deus não deixa essas pessoas do jeito que as recebe. Deus trabalha nelas e Deus as trata pelo que elas serão. E Deus as transforma nisso. Mas só o poder de Deus pode transformar a vida das pessoas. Você é importante para Deus e o poder de Deus trabalha em você. Então, qual o valor disso? Nós temos aí na oração do apóstolo Paulo: a riqueza da glória da sua herança nos santos. Quando falamos sobre a riqueza na Bíblia, nós somos inclinados a pensar nas riquezas que Deus deu ou dará a nós. Mas isso não está em vista aqui, de jeito nenhum. Olhe para o verso 18. Veja aí quais são as riquezas. Os santos. Nós somos as riquezas. Deus não só lhe deu uma herança, Ele também tornou você uma herança. Você é a sua propriedade particular, não porque você seja tão maravilhoso, mas por causa do que Ele está tornando você. A igreja, Ele está tornando você na igreja. A igreja pura e santa, a noiva imaculada de Jesus Cristo. Eu quero falar mais um pouco sobre o poder de Deus transformando a nossa vida. O fato de Deus ver riqueza em nós, o fato de Deus investir em nós, tem que fazer com que nós valorizemos o que somos. Ora, nós somos a imagem de Deus, a semelhança de Deus. Então, Deus nos amou, Deus nos escolheu. Nós precisamos de valorizar isso e vivermos de acordo com isso, como pessoas justas, pessoas verdadeiras, pessoas santas, dedicadas ao Senhor. Ainda ontem eu estava assistindo a um filme bastante interessante e instrutivo e que poderia ilustrar bem essa história. Se você entrar na internet e procurar por Johnny Lingo, a lenda de Johnny Lingo, você encontrará esse filme e é bastante interessante. Johnny Lingo era um homem solteiro e bonito em uma aldeia onde o costume era que o homem pagasse um dote ao pai para receber a permissão para se casar com a filha. O preço do dote comum para uma moça era de 3 vacas. E embora uma menina excepcionalmente bonita pudesse valer até 5 vacas. Um dia,
Johnny Lingo foi ao pai de Sarita negociar um dote. A fofoca começou a correr solta, pois era sabido que Sarita não era muito bonita. E na realidade ela era considerada bastante simples. Por outro lado, Johnny Lingo era considerado como um negociante astuto e muito competente. E alguns apostavam que ele conseguiria casar-se com Sarita por apenas uma vaca. Porém, Johnny não fez nada disso. Ele foi ao pai de Sarita e ofereceu 8 vacas pela mão da moça. 8 vacas? Inexplicável. Ninguém jamais havia pago um preço tão alto por uma noiva. E muito menos por uma mulher simples como Sarita. Mas depois do casamento aconteceu algo estranho. Sarita começou a assumir um porte nobre. E ela andava de cabeça erguida. Os olhos dela brilhavam. E ela brilhava internamente. Afinal de contas, ela valia 8 vacas. Nenhuma moça da ilha teve um dote tão elevado de 8 vacas. Então, Sarita começou a sentir-se acima da média e a olhar para si com olhos de valorização. Isso mudou a vida de Sarita. E nos anos seguintes, ela se tornou famosa como a mulher mais bonita em toda a aldeia. Pessoas vinham de longe para ver como a sua brilhante graça tornou-se legendária. Um dia, Johnny Lingo foi perguntado por que ele havia pago um preço tão exorbitante por aquela moça, por uma esposa. Ele respondeu: eu amava Sarita e quis expressar elevado valor do meu casamento. Sua estima foi elevada quando ela percebeu o preço do seu dote, que havia sido o mais alto de todas as mulheres da aldeia. E então, com um sorriso, Johnny Lingo respondeu: mas a outra razão que eu tive era que eu queria me casar com uma esposa que valesse 8 vacas. Vamos aplicar isso para a nossa vida. Foi pago um preço por nós. Não em vacas. Não. Foi pago um preço elevado por nós. Deus deu aquilo que existia de mais rico no reino celestial. Deus deu a vida do seu próprio Filho para morrer em nosso lugar, para assumir os nossos pecados. Ele nos comprou, diz-nos a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, no verso 19 e 20. Ele nos comprou pelo sangue de Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu por nós. Deus pagou o preço mais alto imaginável por você. Não em vacas, mas no seu único Filho. E isso lhe faz uma propriedade particular de valor inestimável. Então comece a olhar para você dessa maneira. O seu resgate foi muito alto. Então por que esse resgate foi tão elevado? Porque Deus ama você. Você é importante para Deus. Então ame a você mesmo. Olhe para você e veja o valor que Deus deu a você e comece a viver desta maneira. Então, esse texto também fala do trabalho do cristão, a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Há um princípio de poder trabalhando na sua vida. É o mesmo poder que abriu a cova, a tumba lacrada de Jesus Cristo e o fez ressuscitar dos mortos e levantar e andar.
Então os versos 19 a 21 de Efésios 1 nos diz assim: segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Quando Paulo quis apresentar a maior de todas as possíveis manifestações do poder de Deus, ele aponta para a cruz. Especificamente, ele aponta para a ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo é a precursora da nossa ressurreição. É aqui que está a nossa esperança. Ele é a nossa garantia de uma ressurreição futura, não de reencarnação. Ou você acredita em ressurreição, ou você acredita em reencarnação. A Bíblia trata de ressurreição. E a garantia da sua ressurreição é o fato de que Jesus ressuscitou. E porque Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Mas isso não é tudo. Porque ele ressuscitou, nós temos uma vida nova agora. E o poder que estava envolvido em fazer um homem morto se levantar e andar é o mesmo poder que está envolvido na sua salvação e no seu crescimento, no seu desenvolvimento como cristão. Paulo não para na ressurreição ou em sua definição de poder de Deus. Ele mostra 4 áreas onde esse poder é manifestado. Então, ele fala primeiro ressurreição, no verso 20, dizendo ressuscitando-o dentre os mortos. Depois ele fala em exaltação, ele diz fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. E depois ele fala sobre senhorio, ele diz assim, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo o nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. Verso 21. E por fim ele fala de liderança, no verso 22 a 23. Diz assim, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Aqui está o ponto importante. O mesmo poder que realizou todas estas coisas está disponível para você. Está disponível para a sua salvação. Está disponível para o seu crescimento espiritual continuado. Você precisa saber disso. Você precisa saber disso, pois é impossível viver a vida cristã sem o poder de Deus. Você já se sentiu fraco, como quando você quer obedecer ao Senhor, mas você não obedece? Eu amo a oração da segunda chance. Senhor, aqui estou eu novamente. Você sente isso? Bom, porque é só quando você se acaba que você está pronto para receber o poder de Deus. É isso que Jesus quis dizer no Sermão do Monte. Bem-aventurados os pobres de espírito. Com isso, ele está dizendo que só pode entrar no reino dos céus quem é pobre de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque dos tais é o reino dos céus, e só deles. Você só pode entrar no reino dos céus se você reconhecer que espiritualmente você não tem nada, você não tem nenhum poder, você é totalmente pobre, você não tem nada para trocar com Deus, para negociar com Deus. Pois bem, às vezes ouço as pessoas dizendo, eu tenho tentado ser bom e não consigo. Bem, deixa eu dizer, isso é impossível.
você no máximo será como os incrédulos que na passagem de ano dizem assim, ano novo e vida nova. E 2 semanas depois, eles têm ano novo e vida velha. A chamada de Deus é no reino do impossível. E da mesma forma que ele ressuscitou Jesus dos mortos e o assentou nos lugares celestiais e submeteu todas as coisas a ele, assim ele aperfeiçoará você até o dia de Cristo Jesus. O verso 22 é a primeira real menção da igreja. Isso se refere a nós. Nós somos a igreja. É no reino da igreja que Jesus está exercendo o seu senhorio hoje. A igreja é o seu corpo na terra. Ela deve crescer e se desenvolver como um corpo sadio. Ela deve fazer cumprir o ministério debaixo da liderança do cabeça, que é Jesus Cristo. Ele enviou a sua igreja ao mundo para fazer discípulos de todas as nações. O resultado será uma assembleia de todas as nações, tribos e povos. Isso é o que a igreja é. A sua responsabilidade é ser a igreja. Não só assistir ao culto, mas você só pode fazer isso se você estiver ligado à cabeça que é Cristo. Você está ligado a Jesus Cristo? Senão a Bíblia diz assim, sem mim, Jesus dizendo, nada podeis fazer. Isso está no Evangelho de João, no capítulo 15, no verso 5, na última parte do verso. Jesus é a água viva, a fonte de toda a vida. O poder de sua ressurreição está disponível para você, mas só se você estiver ligado a Ele. Notem, Vitor Serienko começou a valorizar-se depois que um teste disse que ele tinha 161 pontos de QI. E então ele se tornou uma pessoa importante, porque um teste disse a ele que ele era importante. Agora Deus diz a você que você é importante. Isso é muito mais valorizado do que um simples teste, porque Deus não erra, enquanto um teste pode errar. Deus diz que você é importante, que Ele ama você. Acredite nisso, viva assim. E Deus diz que o poder de Deus, o seu poder, está à sua disposição para a sua santificação. E Deus trata você pelo que você será no reino celestial. E então comece a viver vida santa, comece a viver vida justa. Deus não trata você pelos seus pecados, como os seus pecados. Deus não trata você pelo que você é e pelo que você merece. Deus trata você pelo que você será no futuro. E como você trata as pessoas? Pelo que as pessoas foram, ou pelo que as pessoas são, ou pelo que as pessoas serão. Dê uma oportunidade às pessoas. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores, diz a oração dominical. Proceda assim. Dê uma oportunidade às pessoas. Acredite nas pessoas. Perdoe as pessoas. E assim você verá o poder de Deus transformando a sua vida. Que Deus nos abençoe. Amém. Tendo estudado a palavra de Deus, vamos orar em resposta. E qual é a nossa oração? É a oração que Paulo fez em favor dos Efésios. Oremos ao Senhor. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento,
qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Vamos acompanhar um cântico da mocidade. Algemado por um peso, oh, quão triste vaguei, até sentir a mão de Cristo. Não sou mais como era, eu sei. Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz encher meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Desde que encontrei a Cristo e senti seu terno amor, eu tenho achado paz e vida. Para sempre eu cantarei em seu louvor. Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz encher meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz encher meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Recebei a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai,
o poder, a comunhão, a consolação e os ensinos do Espírito Santo estejam com vocês e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém.